Olá! Que bom ter você aqui com a gente no quarto episódio dessa quarta temporada do podcast da Japan House São Paulo. Eu sou a Natasha Barzag-Genem, diretora cultural da Japan House, e quero convidar você para embarcar comigo nessa viagem pela cultura japonesa. Se você ainda não ouviu os 3 episódios anteriores, sugiro que você volte lá para poder acompanhar essa conversa desde o início. Dessa vez, o tema é o design japonês. E a minha parceira de bancada é a Adélia Borges, que é jornalista, curadora, historiadora e crítica de design. Oi, Natasha. Oi, pessoal. Nesse episódio, a gente vai falar do design de moda japonês. Mas antes da gente falar um pouco do trabalho e do legado de alguns dos maiores designers de moda do Japão, eu queria dar um passo atrás. Adélia, quando a gente fala em vestimenta japonesa, o que é que vem primeiro à cabeça? Claro que é o kimono, né, Natasha? E não é por acaso. Hoje, falando em kimono, a gente normalmente está se referindo àquela peça de formas quadradas, mangas largas, e que, para fechar, a gente transpassa na frente. Mas o termo kimono, na verdade, significa coisa de vestir em japonês. Roupa, basicamente. Então era como os japoneses costumavam se referir às roupas como um todo. O kimono, como a gente conhece hoje, surgiu durante o período Heian, entre os séculos 8 e 12. Nessa época, os artesãos que faziam os kimonos desenvolveram uma técnica baseada em cortes retos. Assim, era fácil adaptar as peças a diferentes corpos, com uma mesma padronagem, feita com retângulos de tecido. E os kimonos passaram a fazer parte do dia a dia do povo japonês. Para o clima quente, se usavam tecidos mais finos e respiráveis. Para os dias frios, a solução era usar tecidos mais grossos e sobrepor peças. Com o passar dos séculos, novas modelagens, estampas e tipos de tecido foram se desenvolvendo, mas o kimono continuou sendo a vestimenta usada por praticamente toda a população japonesa. Foi só no século XIX, perto do período Meiji, que a vestimenta ocidental começou a ser usada no Japão. Primeiro nos uniformes militares e de oficiais do governo, mas depois entre as classes mais altas, até se difundir entre toda a população. Nos dias de hoje, a gente ainda vê os japoneses usando o kimono em ocasiões especiais, como festivais, casamentos e também na cerimônia do chá. É interessante que o kimono, que era usado, tanto por mulheres quanto por homens, ainda é um ponto de referência muito importante para a estética japonesa. Ele tem um valor cultural muito grande e ele ficou muito marcado no imaginário do Ocidente sobre o Japão. Na segunda metade do século XIX, em 1867, aconteceram em Paris algumas apresentações teatrais japonesas, e as atrizes todas usavam kimonos. Isso causou um grande impacto. Me vem à lembrança o quadro do pintor francês Monet, de 1875, em que ele retrata a esposa dele vestindo um kimono vermelho lindo e segurando um leque. Foi um marco no japonismo, a influência do Japão na estética ocidental. Por essas e outras, o kimono se tornou uma referência forte para o mundo e continua sendo referência também para o design e para a moda japonesa contemporânea. Conversamos sobre isso com a Camille Yan, que é jornalista e consultora especializada em cultura de moda. Eu acho que eles têm esse pensamento, mas não necessariamente a gente consegue enxergar o desenho do kimono nas criações, assim, né? Tem uns que são muito mais literais e tem outros que são menos, mas eu acho que sim, todos acabam passando um pouco por esse lugar. O kimono tem sim as formas, né? Aquele shape quadrado, também é uma inteligência na forma de você construir uma peça. Acho que isso aparece muito nas formas dele. A Camila conhece muito do mundo da moda e vai ajudar a gente nesse mergulho ao longo do episódio. Primeiro ela contou sobre como o kimono influenciou as formas e as criações dos designers japoneses ao longo do tempo. Essa inteligência de você criar uma modelagem, construir uma roupa, tem muito esse pensamento do não desperdício de tecido. Muito legal isso que a Camila falou sobre os kimonos trazerem a filosofia do uso total do tecido, o que tem a ver com a ideia do motainai. A gente falou justamente sobre esse conceito do motainai na segunda temporada do podcast, sobre a gastronomia japonesa. Numa tradução mais literal, assim, motainai é uma palavra composta por 2 partes. Uma que significa negação e outra que fala da essência das coisas. Mas na cultura japonesa, esse é um termo usado para falar de desperdício. Quando a gente fala de motainai, a gente está falando de respeitar ao máximo os recursos, que é um tema que a gente também tem explorado bastante por aqui nessa temporada de design. Exatamente. E os kimonos têm a ver com isso.
Quem falou sobre esse tema com a gente também foi o designer de moda Jun Nakao. Nós temos um aproveitamento e uma construção muito mais simplificada e quase que um zero waste, né, em termos de uso dos materiais. E tanto o yukata quanto os kimonos, eles criam essa extensão de movimento do corpo, criam uma extensão de expressão. São roupas que elas se tornam quase que cenográficas, né? Se você pensar numa pintura, é algo mais estético, enquanto um todo, uma paisagem, uma performance, a presença dessas, vamos chamar até bandeiras, né? Elas se tornam quadros e movimentos dentro de um grande quadro. É interessante quando a gente pensa por essa perspectiva do todo, onde haja a roupa como algo individual, ela se compõe geometricamente, pictoricamente, em termos de cores, com o contexto geral. Eu acredito que essa percepção quase que de um espetáculo, de uma pintura, onde os elementos todos fazem um sentido harmônico, é algo que talvez nos conecte com princípios, né, de sustentabilidade, de integração do homem com o entorno, com a natureza. Acho que pode ser algo interessante a gente abordar e pensar em tempos contemporâneos também. Bom, falando na moda contemporânea, a gente pediu para o Jun contar o que mais ele acha que caracteriza a moda japonesa. Bom, eu acho que, notoriamente, uma das características da construção de moda japonesa é a construção não próxima ao corpo, não sexualizada ou sem a intenção de definir gêneros. E essas construções, elas se baseiam muito mais em princípios de diálogos arquitetônicos com a matéria e de construção do que da própria relação com o corpo, de uma outra percepção do corpo, inclusive de espaço, né? Acho que a cultura japonesa demonstra isso claramente. Quanto à cultura do espaço, da distância, você tem uma distância onde existe um espaço. É um espaço que ele se torna mais contemplativo. Sabe que eu achei isso muito curioso, né, Adélia? A gente dedicou o primeiro episódio dessa temporada ao design dos espaços japoneses. E falou muito sobre a miniaturização, a compactação, como princípios que regem o design no Japão. Muito por conta de uma lógica de escassez de espaços. Quando a gente chega no design de moda japonês, a gente vê muito o uso de formas mais amplas, criando um espaço entre o corpo e o tecido. Isso é interessante mesmo, Natasha. No Ocidente, tradicionalmente, o tecido é cortado para se ajustar aos contornos do corpo. Tem pence, cintura, ombro, etc. No Japão, não. E será que isso tem a ver com aquela ideia do ma, do entre-espaço, do vazio? Pode ser. A Camila Yan também trouxe pra gente alguns outros aspectos que ela acha fundamentais no design de moda japonês. Os estilistas, né, os designers japoneses, assim, na moda, eles são conhecidos por trazerem ao mundo da moda uma abordagem inovadora, tanto na estética quanto no uso de tecidos, nas técnicas de costura, de modelagem, da construção da roupa mesmo em si. Eu concordo com a Camila e tem outros 2 aspectos que eu destacaria na moda japonesa: a atemporalidade e a funcionalidade. Aliás, eu estou até me repetindo um pouco aqui, né, Natasha? Porque essas são características que a gente vem destacando desde o primeiro episódio, porque elas estão presentes no design japonês como um todo. E eu acho que essa funcionalidade e essa capacidade de inovação dos designers japoneses só são possíveis porque eles têm uma atenção especial ao domínio da técnica. É verdade, Adélia. Isso é o que a gente estava explorando no episódio passado, do feito à mão. O estudo e a prática da técnica são fundamentais no trabalho do design no Japão. E aqui vou chamar mais uma convidada do episódio de hoje, a designer de moda Fernanda Yamamoto. Eu acho que tem um rigor quando a gente pensa na construção de uma roupa, assim, tem um perfeccionismo que vai desde o que a gente enxerga, né? Enfim, a estética da roupa, até quando você entra na minúcia, né, de todo o pensamento e o processo de construção da roupa, que é muito japonês, né? Então tem ali um primor na modelagem. Às vezes é isso, a pence que é deslocada, mas ela é milimetricamente deslocada. Parece muito simples, mas quando você olha e você entende um pouco mais, você fala, meu Deus, né? Ela tá ali, numa posição perfeita, que vai dar o caimento perfeito, ou não, que vai
vai gerar um volume aparentemente estranho, mas que você vê como resultado é um rigor que aparece ali no resultado final. Uma busca incessante por um domínio técnico da modelagem, ou a costura que é perfeita, o bordado que é... Sabe, que você olha e fala, meu Deus, como que isso, um bordado manual, que foi feito por alguém, parece que saiu, né, que saiu de uma máquina, assim. Isso é cultural, né? Você vê que existe um ofício que você aprende, você entra ali no máximo da técnica, você aprende por anos a fazer exatamente aquilo, para depois você chegar num ponto de conseguir desconstruir. A contestação ela só é possível quando você tem o domínio da linguagem. Esse, de novo, é o Jun Nakao. Tudo é muito refinado, muito bem feito, porque o Japão nunca se distanciou do fazer, das manualidades, do apreço, a maestria em qualquer segmento. Sempre houve uma grande devoção, desde quem faz o melhor polimento de arroz, quem é o melhor ceramista, quem é o melhor tecelão, afiação, enfim. Isso sempre conectou o Japão com a essência do fazer e a potência das matérias. Então, quando você faz um trabalho anárquico, punk, enfim, contestador, você o faz sem perder essa estrutura, né? Essa base, essa plataforma, de onde tudo deve se começar. E esse apreço à técnica tem que vir junto com um respeito muito grande pela matéria-prima. É isso, é entender cada material e as suas possibilidades, como cada um pode ser explorado e utilizado, como conversa com o corpo. Eu ouvi uma vez um estilista japonês justamente falando que a moda no Ocidente era muito voltada ao corpo e que a moda no Oriente partia sempre da matéria. O Jun falou disso também. A pesquisa da matéria, ela precede a construção, ou seja, você não define ou impõe a matéria o que ela deve ser. A partir desse diálogo, dessas experimentações, você traz à tona as potências da matéria e não as limita ao que você preconcebe quando você está criando. Então, é quase que um trabalho de desenvolver um ingrediente e fazer com que ele se expresse a partir de suas potencialidades construtivas e não de uma linguagem pré-definida. Então, essa perspectiva de inversão, onde o ser humano criador ele se coloca em função da matéria e não submete a matéria, é onde você consegue realmente atingir toda a potência criativa, que ela não está limitada ao que você predefine, ao que o criador, o designer sabe. Porque, naturalmente, o que você limitar ao teu conhecimento vai se tornar algo que já é conhecido ou que você já previa. Agora, essas experimentações, elas permitem você extrapolar os limites que você havia pré-estabelecido, porque passa a haver um diálogo. E por falar em extrapolar limites, o Jun e a Fernanda mencionaram como é importante conhecer bem os materiais e as técnicas, inclusive para poder contestar e subverter as regras depois. Essa qualidade um tanto contestadora e subversiva é um lado marcante na moda japonesa. Contestadora e subversiva é o que o Jun chama de punk. Vejo também que existe uma postura que é o comportamento punk japonês com relação à arte, com relação à moda, que é sempre muito disruptivo. Existe um posicionamento dos artistas, dos estilistas, enfim, a linha mais criativa japonesa de não se importar muito com a opinião ou o impacto no espectador ocidental. O Japão foi muito sempre disruptivo em termos de arte, em termos de moda, porque é literalmente aquilo que é característico da cultura punk, que é a contestação, quase que um pensamento anárquico que existe na moda, tanto é que você vê que se faz de um jeito, eu vou fazer com alfinetes, vou costurar com alfinetes. Se corta de um jeito, eu vou cortar desse outro jeito, eu vou deixar um acabamento exposto. Ao mesmo tempo, existe algo que é um ponto de equilíbrio nessa postura anárquica, que é preciosismo construtivo, refinamento, que faz parte também da cultura japonesa. Bom, a gente já falou aqui de algumas das características mais marcantes quando a gente pensa no design de moda japonês. A atemporalidade, a funcionalidade, o apreço às tradições, a perfeição, o domínio da técnica, o espírito punk e disruptivo.
Natasha, acho que está na hora da gente comentar alguns dos designers que melhor exemplificam tudo isso. Por onde a gente pode começar? Eu sugiro começar por aquele que é, para mim, o maior mestre do design de moda japonês, o grande gênio Issey Miyake. O Issey Miyake, com certeza, é uma das grandes referências, assim. Issey Miyake nasceu em 1938 em Hiroshima. As biografias dele dizem que ele já tinha interesse na moda desde muito novo, mas a universidade dele não tinha nenhum curso na área. Então, o Miyake acabou se formando em design gráfico. Eu acho que essa formação em design foi muito importante para o pensamento projetual dele, que está muito ligado à ideia de reprodutibilidade. Em 1963, ele fez o primeiro desfile, ainda na faculdade. Depois de se formar, foi para Paris, onde estudou e trabalhou em casas de alta costura, como Guy Laroche e Givenchy. Depois ele voltou para o Japão e começou a unir o que tinha aprendido na França com as referências japonesas que ele tinha. Miyake queria criar mais do que só peças para serem vendidas. Ele queria fazer uma espécie de arte vestível, partindo da estética japonesa para criar algo híbrido e diferente das expectativas. A primeira coleção que ele lançou fora do Japão, em 1971, em Nova York, já é um ótimo exemplo. Ele uniu a estética das tatuagens tradicionais japonesas com figuras de ícones da cultura pop ocidental, como Jimi Hendrix e Janis Joplin. Mas a virada na obra do Miyake, e que é até hoje a marca registrada do trabalho dele, são os plissados. Não dá para falar de Issey Miyake sem falar dos plissados. Eu acho que Issey Miyake, para mim, é uma pessoa que é um engenheiro têxtil, praticamente. Ele é um engenheiro de construções arquitetônicas a partir desse estudo e aprofundamento com relação às possibilidades da matéria, até ele chegar numa célula que se multiplicou, que eram os plissados. Ele tem essa linha que chama Plits Plis, que é uma aula de tecnologia têxtil, né, no mundo, assim, para qualquer designer de moda. Aqui, de novo, a estilista Fernanda Yamamoto. Porque ele consegue realmente ali explorar de uma maneira com uma escala que é uma escala de produção, não fica nessa coisa, né, no artesanal, e ele explora e inova muito no têxtil, desde os diferentes tipos de plissado que ele consegue chegar, como ele aplica esses plissados nas modelagens, os jacquards que ele faz. Então, assim, eu acho que é um trabalho primoroso. Essa técnica dos plissados é um método que o Issey Miyake criou e patenteou no final dos anos 1980. Ele usava materiais sintéticos e uma espécie de prensa térmica para criar tecidos que podiam ser cortados, drapeados, dobrados e guardados sem amassar. É algo super funcional. Você não acha, Natasha? Com certeza. E não dá para negar que as criações do Miyake são atemporais. É isso aí. Eu uso muito, inclusive para viagens, porque você pode embolar na mala, você pode lavar, é uma coisa maravilhosa. E toda essa criação dos plissados foi canonizada de vez em 1993, quando ele lançou a coleção mais icônica dele, a Plits Please. Tem uma fala dele que eu acho super bonita, quando ele começou a trabalhar, experimentar com essas formas, né? Que ele diz que a experimentação dele está enraizada na relação entre o corpo e o tecido, né? Esse espaço que sobra entre eles é onde ele quer entrar, com conforto, com movimento, né? Então as roupas dele tem sempre, seja as que não são plissadas, que tem um caimento oversize, que tem, né, amplitude, que tem, né, umas formas que chamam o movimento. Ele vestiu muitos bailarinos em companhias de dança no Japão, até o Plets, ele conseguiu chegar num nível de plissado que é um plissado que você não precisa passar nunca de novo, né, que você usa após uso, ele continua com a mesma forma, ele tem uma elasticidade em 1000 cores, né, em todas as cores que você pode imaginar, formatos e tamanhos de plissados, também com uma grade grande. Então ele foi a fundo mesmo disso, mas conseguiu esse resultado muito através da tecnologia. Essa coisa de experimentação e de tecnologia realmente é uma constante no trabalho do Issey Miyake. Outro trabalho muito marcante dele é o APOC, A Piece of Cloth, ou um pedaço de pano. Esse foi um conceito que ele lançou em 1997, e é uma tecnologia super revolucionária. Peças que vieram daí estão expostas em museus como o MoMA, em Nova York, por exemplo. Funciona mais ou menos assim.
Um pedaço de linha contínuo vai passando por uma tecelagem industrial programada por computador para formar um pedaço de tecido com costuras já embutidas. E esse tecido pode ter formatos diferentes para virar peças de roupas diferentes. E além de ser incrível em termos de produção em série, essa tecnologia minimiza o desperdício de tecidos na confecção das peças. Olha aí o Motainai de novo. Sabia, Adélia, que eu visitei o estúdio do Issey Miyake agora em fevereiro desse ano, em 2024? Que máximo! Foi sensacional. A gente foi recebido justamente pelo Miyamai, que é um dos estilistas que está à frente dessa linha Epoch e que trabalhou de maneira muito próxima com o Issey durante muitos anos. Então a gente teve a oportunidade de ver alguns registros de desfiles muito emblemáticos com essa ideia dessa construção de roupas pensadas desde antes dos seus cortes para ter um mínimo desperdício possível de cada uma delas. E também eles me deixaram fazer uma experiência que foi fantástica, que foi de acionar um tecido que parece um tecido plano, e quando você passa um ferro a vapor, ele começa a criar certos volumes em determinados lugares. E são esses volumes que depois fazem com que o tecido se adapte a uma forma de corpo e não tenha mais uma corte totalmente reto. Muito legal. Gente, que maravilha! Eu acho que o Issey, acho que o trabalho dele é muito enraizado na experimentação, né, e na pesquisa. Eu acho que uma grande contribuição dele enquanto estilista, ele está muito atento às novas tecnologias, ele usa muito da alta tecnologia, né, na produção, na criação das roupas que ele criava, ele em si, né, a marca continua, mas ele faleceu em 2022, né, mas ele sempre muito atento à tecnologia, a essas mudanças que a tecnologia pode trazer, de uma forma bem experimental, né, na criação da roupa, sem deixar de olhar para a raiz. O Japão é muito forte em tingimentos naturais, por exemplo, né, então tinham certos tipos de tingimentos que estavam à beira da extinção, né? Então ele ia lá, estudava esse tingimento, trazia esse conhecimento para dentro da marca dele, divulgava, criava, né, gerava aí mais oportunidades para esses pequenos grupos de artesãos. Ele trazia isso de volta usando a marca dele, a incrível marca que ele criou como uma plataforma bem, bem forte. Mais um exemplo do combo tecnologia e tradição. Exato. Bom, e aí tem muitos outros exemplos da genialidade do Issey Miyake que a gente pode citar. A Baobao, uma bolsa que fez enorme sucesso e gerou várias imitações, com uma pegada super geométrica e arquitetônica. E sabe uma outra coisa que é assinada pelo Miyake? Aquele look clássico do Steve Jobs. Aquela blusa de gola alta que ele usava sempre? Então, essa mesma. A história é a seguinte. Lá pelo início dos anos 1980, o Issey Miyake foi convidado pela Sony para criar uniformes para os funcionários da empresa. Ele fez uma jaqueta de nylon em um tom meio bege que tinha mangas removíveis e aí se transformava num colete. O Jobs adorou a ideia e queria que o Miyake criasse também um uniforme para a equipe da Apple, mas acabou não dando certo. Aí ele decidiu adotar uma peça do Miyake, uma blusa preta de gola alta, como uniforme pessoal dele. Diz que o Issey Miyake acabou produzindo umas 100 iguaizinhas, só para o guarda-roupa do Steve Jobs. Que loucura! Mas voltando para aquele início da biografia do Miyake, eu li que quando ele foi estudar moda na França, nos anos 60, ele foi colega de um outro grande designer japonês, o Kenzo. Isso aí. E diz que eles até foram amigos. O Kenzo Takada, fundador da marca Kenzo, foi um pioneiro entre os designers japoneses em Paris e abriu as portas para muitos que vieram depois. A Camila contou para a gente um pouco do trabalho dele. Ele usava muito estampa, o trabalho dele era mais fun, e ele sempre falava, a moda tem que ser leve, a moda tem que ser divertida, igual comida, você não quer ficar comendo o mesmo menu todo dia, né? Você quer variar, então essa era a perspectiva dele, o olhar dele para a moda. E, assim como os outros, ele também trazia, né, resgatava elementos da sua cultura e inseria ali na sua criação, né? Então, trabalhava muito com tecido de kimono, com estampas típicas da cultura japonesa, e misturava com novas referências e modelagens que ele já estava absorvendo ali, morando no Ocidente, né? Então, ele fez esse clash de culturas, meio que derrubou algumas fronteiras. É isso, Adélia. Designers como o Kenzo Takada e o Issey Miyake quebraram muitas barreiras nos anos 60 e 70. Mas isso não significa que os designers japoneses que vieram depois dele tiveram um caminho fácil. A gente não pode esquecer também da Hanai Mori, a Madame Butterfly,
que em 1977 se tornou a primeira mulher asiática a ser reconhecida como Casa Oficial de Design de Alta Costura pela França. É isso mesmo. E é importante a gente pontuar que nessa visão eurocêntrica da moda e da alta costura, a estética dos designers japoneses ainda gerava um certo estranhamento e até uma certa rejeição. Ainda mais quando vinha junto com aquele espírito punk e disruptivo que o Jun Nakao mencionou mais cedo. E esse choque de culturas aconteceu de vez em 1981, quando 2 designers japoneses fizeram o primeiro desfile deles em Paris, o Yohji Yamamoto e a Rei Kawakubo. Aliás, em 1981, quando eles debutaram em Paris, ninguém deu muita bola. Cada um deles já tinha marca consolidada no Japão, mas na Europa eles não eram ninguém. No ano seguinte, em 1982, eles estouraram de vez. E quando eu digo estourar, é que geraram uma reação bastante negativa do público e da crítica naquele momento. Pois é, mais cedo, quando o Jun Nakao estava falando das características da moda japonesa, ele destacou as construções longe do corpo, sem definição de gênero. Essas características estavam muito presentes, de formas distintas, claro, tanto na coleção do Yohji Yamamoto como na Comme des Garçons, a marca da Rei Kawakubo. Eu acabei aqui falando na maneira japonesa, Yohji Yamamoto. E para os franceses e para os críticos do Ocidente em geral, aquilo causou um estranhamento muito grande. Afinal, na moda europeia daquela época, o que imperava era o glamour e a sensualidade. Pense em Versace, Mugler nos anos 80. O trabalho da Rei e do Yohji não tinha nada a ver com isso. Na Comme des Garçons, a Rei Kawakubo exibiu peças largas, assimétricas, com rasgos e furos. As silhuetas passavam longe da ideia de feminilidade e sensualidade que os críticos esperavam. A Fernanda Yamamoto falou com a gente sobre isso. Ela trouxe uma outra visão para a mulher, que até hoje é muito significativa, porque realmente ela não trata o corpo da mulher e não mostra o corpo da mulher como se espera. Então ela esconde o corpo, né? Ela cria volumes do corpo. Imagina isso naquele momento. Anos depois, numa entrevista à revista New Yorker, a Rei Kawakubo disse o seguinte: "Eu nunca quis começar uma revolução. Eu só vim para Paris com a intenção de mostrar o que eu achava forte e bonito. Acontece que a minha noção de força e beleza era diferente da de todo mundo." Perfeito, Adélia. Com o Yohji Yamamoto não foi diferente. Quando ele chegou, em 82, com uma coleção monocromática, também com formas e silhuetas diferentes do padrão ocidental, alguns críticos chegaram a dizer que eram roupas que só serviam para uma mulher solitária ou até mesmo uma bruxa. Ouve só, Camila Ian. Criou um choque lá na época, né? Porque ele colocou as modelos andando sem maquiagem, todas vestidas de roupa preta, assimétricas, sapatos mais rústicos, né? Não tinha aquele top coat de luxo como existia na época com Chanel, Dior, né? As grandes marcas francesas. Não só o público das clientes, mas o público, né, da mídia especializada ali estava acostumado com aquele gloss, né? Com aquela maquiagem, os ombros largos, anos 80, salto alto, um luxo, né? E aí, de repente, ele veio com essa visão dele, assim, né? Super dark. E aí tinham muitos críticos, eu lembro de ter lido, assim, depois em pesquisa, falaram que ele representava o fim da moda. No fim das contas, esse choque todo que as coleções da Rei Kawakubo e do Yohji Yamamoto geraram em Paris acabou servindo para criar um burburinho em volta deles e para colocar de vez esses nomes no cenário internacional da moda. Natasha, a gente tem falado deles juntos aqui porque eles estrearam em Paris praticamente juntos e também tinham conexões na formação em Tóquio. Mas nessa época, nos anos 80, a Rei e o Yohji eram um casal. Pois é, eu soube disso há pouquíssimo tempo. Mas não tem como a gente colocar a obra e a estética dos 2 designers como uma coisa só. Aliás, a própria Rei Kawakubo já falou, nas poucas entrevistas que ela deu, que ela não gostava dessa coisa de colocar os japoneses no mesmo balaio, de generalizar. E com razão, né, Adélia? Cada um deles desenvolveu ao longo da carreira uma identidade completamente diferente. Vamos começar falando mais do Yohji Yamamoto, que tal? Quem ajuda a gente nessa é a estilista brasileira Fernanda Yamamoto. Acho que Yohji Yamamoto é esse exemplo mesmo, desse primor, assim, que se chega da técnica mesmo. Ele é um mestre da alfaiataria.
E acho que ele liga muito o Ocidente com o Oriente, né? E ele subverte de uma maneira genial, né? Porque ele pega uma camisa, tricoline, algodão, de uma camisa branca, mas ele faz a camisa branca, né? É isso, um exercício criativo mesmo, né? Quais as maneiras possíveis de você reinventar uma camisa branca? E é muito, porque ele usa muito o preto e o branco como cores, assim. E ele segue um exercício de muitos anos, né? E consegue se manter muito contemporâneo e muito fiel àquilo que ele se propôs. Esse primor técnico da alfaiataria do Yohji Yamamoto vem muito das origens dele. Ele era filho único, o pai morreu na Segunda Guerra Mundial quando ele ainda era muito pequeno. E o Yohji Yamamoto queria mesmo era ser advogado. Mas a mãe fazia vestidos e ele precisou ajudar no negócio da família. Foi por isso que ele foi estudar alfaiataria no Bunka Fashion College, uma das escolas de costura mais tradicionais do Japão. Eu vou até aproveitar e contar uma curiosidade aqui, fazer um parênteses para contar que o Bunka realmente é uma escola de grande atuação, importantíssima no Japão, mas muito reconhecida no cenário internacional também. Foi por lá que passaram muitos dos estilistas japoneses que todos nós conhecemos, que estamos falando inclusive aqui. E eu tive lá recentemente, na minha última viagem ao Japão, para visitar o acervo do Bunka. E me deixou completamente fascinada a forma como eles catalogam os tecidos, os acessórios, as roupas. Eles têm tecidos catalogados por tipo, então você tem assim, seções e seções de jeans. Depois eles têm tecidos que são catalogados por província, que é um pouco como seriam os nossos estados, que é uma coisa que a gente também tem falado muito ao longo das nossas conversas, essa valorização do local. Então a produção local no Japão também é extremamente valorizada desde os tempos de faculdade. Nossa, que interessante essa visita ao Bunka, né? E quando eu fui, eu também visitei um museu de moda em Kyoto. E fiquei pensando a importância, né, que a sociedade japonesa, o governo japonês, as instituições dão a esse assunto moda. Mas vamos voltar para o Yamamoto? Ele é muito, muito, muito inteligente, muito habilidoso com as mãos na questão da técnica, da construção, da modelagem, né? O Yohji, eu acho que ele é um guardião da vanguarda. Ele tem um espírito muito vanguardista, né? Mesmo a sua peça mais simples, você já entende ela como algo complexo. Tem uma definição do minimalismo que é assim, é um pensamento complexo para uma forma simples, no sentido de que tem muita inteligência ali atrás, independente de que o resultado seja aparentemente simples, porque ele é menos, porque ele é minimal, né? É aquela coisa de você falar muito com pouco. Ele tem um pensamento complexo por trás de cada roupa que ele cria. Os grandes nomes, os grandes mestres, Issei Miyake, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, são revolucionários, porque eles pensam a roupa como construção, como escultura, como ação política, inauguram um pensamento, né, dentro da moda e da roupa. Não sei se vocês já devem ter assistido o documentário do Wim Wenders sobre o Yamamoto. Esse é o Gerson de Oliveira, designer da Vírgula Ovo, dando essa dica de ouro para a gente matar um pouquinho as saudades da temporada de cinema. O título original desse filme, em alemão, é algo como Registros de Roupas e Cidades. Ele é de 1989. Em português, ele foi lançado como Identidade de Nós Mesmos. É um documentário feito pelo Wim Wenders sobre o Yohji Yamamoto, mas feito junto, com entrevistas com o Yohji em vários lugares de Tóquio. É muito bonito esse filme. Ou seja, esse interesse, essa admiração do Wim Wenders em relação à cultura japonesa não se resume só aos banheiros públicos de Tóquio, que ele abordou no filme dele Dias Perfeitos, de 2023, e que é um filme lindo. Mas vamos então para Rei Kawakubo. Ela nasceu em 1942 e fundou a marca dela, Comme des Garçons, em 1969, muito antes daquele primeiro desfile em Paris. Eu acho até que o próprio nome da marca diz muito sobre a estética e a ousadia da Rei. Comme des Garçons, em francês, significa como os meninos. Quer dizer que de cara ela já deixou claro que ela ia contrariar a ideia do que uma mulher pode ou não criar e pode ou não vestir. A Camila Yan e a Fernanda Yamamoto falam mais disso. Eu acho que ela é uma mulher muito, muito corajosa e que nunca
deixou nenhuma influência externa atrapalhar o seu pensamento criativo. Ela é conhecida por desafiar as normas estabelecidas da moda, né? Então, ela tem uma abordagem conceitual que é única e está sempre redefinindo o que é considerado esteticamente atraente ou bonito. Ela faz formas, né? Ela mergulha, assim, muito. Então, se ela vai para uma forma, ela vai 1000%. E aí as formas aparecem na passarela gigantes. Aí todo mundo pergunta, mas não dá para usar essa roupa? Essa roupa não é para usar. E não, ali é uma expressão de um pensamento artístico. Eu acho que ela tem um viés assim pro espetáculo que não tem igual. Porque os exercícios que ela faz, né, de construção da roupa, tem os desfiles que são aquela coisa, nossa, meu Deus, como que, né, até é meio rococó, assim, né, um jeito muito japonês, né? E ela, essa coisa exagerada mesmo. Tem esse primor, você olha para a construção da roupa, para as texturas, é tudo junto ali. E como imagem, é uma imagem muito forte, né? Às vezes até um pouco desconcertante, assim, meio incomoda, né? Eu acho que é justamente esse o objetivo. Acho que ela ocupa aí um outro patamar, que é mais comportamental mesmo, assim, de você entender de outras formas o corpo pode ser um corpo ali naquela roupa, né? De que outras formas você pode desafiar o que é bonito ou o que é feio, né? O que você pode trazer para esse tipo de conversa. E tem uma frase maravilhosa dela que ela deu uma das pouquíssimas entrevistas que eu li dela, que ela fala: "The rules are in my head", né? As regras estão dentro da minha cabeça. Então acho que essa frase para mim identifica totalmente quem é a Rei Kawakubo. As regras dela só existem dentro da cabeça dela. Fora disso, ela não está interessada, ela não olha, ela não quer saber de tendência, nada. E tem mais coisas muito legais no trabalho da Rei. Ela tem sim uma estética super vanguardista nas coleções dela. E essa ousadia nem sempre vai agradar uma ampla gama de consumidores. E aí que entra o lado mulher de negócios da Rei. Ela consegue com maestria traduzir a visão dela para um lado um pouco mais comercial, para ficar mais acessível do ponto de vista financeiro, mas também do gosto. Você que está ouvindo talvez conheça aquele desenho clássico do coração vermelho com os olhinhos. É uma pena a gente não conseguir mostrar isso em áudio, mas nos conteúdos complementares dos episódios você pode conferir as imagens de tudo que a gente está falando aqui. Essa é a marca registrada da linha Comme des Garçons Play, que é uma linha mais casual e acessível. Ela é uma professora de como você trazer a criatividade para um lugar um pouco mais palatável. E ela também traz esse lado business para Dover Street Market, a multimarcas que ela criou ao lado do atual marido, o Adrian Joffe. Lá, ela e a equipe conseguem fazer uma curadoria do que existe de melhor no design mundial, dando espaço, inclusive, para novos designers em ascensão. Natasha, aproveitando que a gente falou um pouco dessa moda mais comercial, né, do dia a dia, quero falar de uma marca que eu amo, a Uniqlo. Você conhece? Eu também adoro a Uniqlo, Adélia. A Uniqlo é uma rede de fast fashion que nasceu no Japão e hoje está presente em 18 países. Mas ela traz para esse universo do fast fashion, da produção e do consumo massivo e rápido, uma perspectiva muito japonesa. Ela encaixa dentro daquele lado funcional, da praticidade e do minimalismo, assim. Então eu adoro também. Eu acho que ela veio para, apesar de ser considerada uma fast fashion, né, ela ocupa um lugar diferente das outras fast fashion. Tem muita pesquisa tecnológica. E não é aquela roupa da tendência, né? Aquela roupa que você vai ficar fuçando lá 1000 aradas para você achar o que você gosta. Não, é a roupa pro dia a dia. E aí tem em todas as cores. Então, acho que é muito inteligente. Acho que inteligência é a palavra certa para identificar a Uniqlo. Inteligência, tecnologia, praticidade e ainda na cor que você quiser. Para mim, né, Uniqlo é aquela coisa da moda básica, prática e tecnológica. Desde uma camiseta de algodão, de tudo quanto é cor, até roupas inteligentes para as várias estações do ano. Os carros-chefes são aquela linha de heat tech, né, roupas fininhas que esquentam, e o casaco de nylon de um tipo que já existia, aquele de matelassé, mas o deles esquenta muito mais e é muito mais fininho. Isso tudo tem a ver com pesquisa e com registro de patentes, são coleções desenvolvidas com muita atenção e agora estão crescendo para esse lado de linha de esportes e também uma coisa que virou até um ícone que a gente vê muito quando vai a Londres, é aquele cachemir bem fininho
que eles vendem a um preço acessível que todo mundo usa. E nessa linha de esportes, eles estão agora fazendo um patrocínio do tenista Roger Federer. Então, eles estão entrando com tudo também nessa área. Uma marca bastante forte e objeto de desejo de muita gente para essa coisa do cotidiano, do dia a dia. Acabou de sair uma matéria que falava sobre uma bolsa deles de nylon, que seria a nova Birkin da geração Z. E eu mandei para o nosso grupo de WhatsApp da nossa equipe da Japan House, porque todas as meninas e meninos da Japan House da faixa dos 20, 30 anos têm essa bolsa. Eu acho que realmente a Uniqlo é uma febre, é uma sensação. Então, e ela é essa coisa totalmente básica, sem firula, sem enfeite, sem nada a mais. Mas aí eu me lembro de uma outra vertente que existe na moda do dia a dia, que é essa coisa das meninas de Harajuku, com aqueles looks fantásticos, né? Super fantasiosos, exagerados, muito coloridos e que são meio que autoexpressão das meninas de Harajuku. Como é que você vê isso? Já topou com elas lá nesse bairro de Tóquio? Já topei com elas lá e aqui, porque eu acho que, na verdade, essa tendência, essa tribo de Harajuku acabou virando quase universal. Acho que acabou influenciando, de fato, muitas gerações em muitas partes do mundo que foram beber nessa fonte. Tem uma grande inspiração no mundo todo da fantasia, como você falou. Então, numa coisa que acaba depois também se tornando o que a gente chama de cultura kawaii, que é a cultura do fofinho, então que tem tudo que é com cores que são mais pro pastel ou mais pro neon, quer dizer, tem uma tentativa ali de cores mais doces talvez, se não tão sóbrias, e ao mesmo tempo até um certo exagero de acessórios e de elementos, né? É o contrário disso que você estava falando mesmo na Uniqlo. Realmente é muito interessante ver como no Japão podem coexistir estilos tão distintos e de maneira também tão natural. A gente percebe uma influência grande também em alguns estilistas que bebem dessa fonte. Na Japan House São Paulo, abrimos uma exposição chamada Efeito Japão, em que tem 15 looks para passar um período aí de muitos anos de moda japonesa, e um deles é justamente demonstrando essa característica mais kawaii. Nossa, muito bom. Que diversidade, né? Que tema amplo. E a gente falou nesse episódio de alguns mestres do design. Eu acho que agora que tal a gente falar de jovens que estão despontando nesse cenário? A gente falou sobre isso com a Camille Yan. O futuro, eu acho que a gente tem hoje uma geração de designers japoneses muito forte, como eu acho que não havia há um tempo. Não sei se é porque é toda a conectividade que a gente tem hoje com as redes, né, que diminui muito as fronteiras, as paredes, a gente consegue ficar sabendo mais de quem são os designers, mas eu acho que assim, esteticamente, comercialmente, artisticamente, a gente tem aí nomes incríveis. Um baita exemplo dessa nova geração é o Kunihiko Morinaga, o designer por trás da Unreal Age. Em 2018, a gente mostrou alguma das criações dessa marca numa exposição que a gente fez na Japan House São Paulo, uma individual sobre ele e o trabalho dele. Era muito interessante porque justamente tratava do tecido e da luz, a interação desses dois elementos, que costuma ser vista como algo predatório e ruim, negativo. O tecido normalmente sofre alterações negativas em contato com a luz, se desbota, mas a criação dele era toda construída em cima de um universo todo que se abria graças à interação da luz com o tecido. Ele traz muito daquilo que a gente falou sobre inovação na moda, e tem uma delicadeza e uma perfeição que são tipicamente japonesas. Eu acho incrível o trabalho dele, assim como o Issei, né, ele tem uma pesquisa muito grande de trabalho artesanal, né, da cultura japonesa, e ele dividiu a marca dele em 3 momentos, né? O primeiro, essa pesquisa artesanal, de técnicas, né, essa coisa mais cultural. Depois, desdobramento de formas. E aí, em terceiro lugar, a inserção da alta tecnologia na roupa para criar novos efeitos. Tanto efeitos assim estéticos quanto efeitos funcionais. Então, as roupas com luzes que trazem luzes que acendem, ou roupas que mudam de cor. Outro super estilista que a gente também expôs na Japan House São Paulo foi o Tomo Koizumi. Foi a primeira individual dele. A gente fez essa exposição em 2020, no momento da retomada lenta pós-pandemia, justamente com o intuito de trazer beleza, alegria e cores para o espaço expositivo. O Tomo é um cara jovem, criativo, com peças extravagantes, românticas e teatrais.
O trabalho dele com cores e volumes é impressionante. Totalmente diferente do Unreal Age. Ele faz roupas de sonho com milhões de camadas de tons coloridos. É um maximalista romântico, né? E incrível, é roupa de impacto, assim. Ele faz muito para popstars japoneses, até, enfim, ele é um fora da curva, as formas que ele cria, muito inspirado no trabalho do John Galliano na Dior nos anos 90. Eu acho super lindo. Natasha, agora há pouco você falou dessa exposição Efeito Japão, Moda em 15 Atos. Conta um pouquinho mais pra gente sobre ela. Olha, Adélia, foi um grande desafio, porque, na verdade, na Japan House São Paulo, a gente faz exposições que são dedicadas a todas as áreas de criação, né? A todas as áreas artísticas e culturais. E é a terceira exposição de moda que a gente faz lá em 7 anos de existência, que mostra que a gente considera que a moda japonesa realmente merece um destaque, né, na programação. Depois de fazer 2 individuais, eu justamente fiquei pensando que seria um momento de fazer uma coletiva que talvez resgatasse um pouco esse lado histórico, esse lado da formação da moda. Então, o Efeito Japão, Moda em 15 Atos, é um panorama que passa dos anos 1950 até 2020 por 15 criações de 14 estilistas diferentes, e Sei Miyake é o único que tem direito a 2 criações, em que a gente pega justamente esse momento em que houve uma grande ascensão econômica do Japão no pós-guerra e como isso reflete na moda, esse contato da moda oriental com a moda ocidental, como isso se deu, quais foram as influências dos 2 lados e como a moda japonesa de fato virou uma criação que influencia o resto da cena toda internacional. Quer dizer, ela passa de um momento de se inspirar talvez e olhar de alguma forma para essas grandes capitais da moda, para virar ela a grande protagonista e assumir esse papel de ousadia, inovação e, enfim, grande destaque. Muito bom. Eu adorei a exposição. Ela é muito concisa e, ao mesmo tempo, ela é super densa, né? Traz uma referência muito boa. Agora, além, né, você falou, a gente está gravando esse podcast, quando a Japan House São Paulo está fazendo um centênio de vida, né? Além dessas 3 mostras específicas sobre moda, vocês também incluíram várias vezes roupas em exposições sobre design em geral. E eu quero falar sobre a importância dessas exposições, né? E quando vocês trazem criadores japoneses, há um estímulo ao diálogo e à criação aqui no Brasil. Por exemplo, quando a designer Reiko Sudo veio para a exposição sobre a Nuno, empresa têxtil que ela dirige, houve uma parceria muito bacana entre ela e a Fernanda Yamamoto. E além da Fernanda e do Jun, eu gostaria de lembrar o nome de outros designers em 6 contemporâneos que têm um trabalho muito relevante. Aliás, mulheres, 3 mulheres, a Miko Hashimoto, a Paula Ine e a Nami Wakabayashi. Bom, e esse assunto, né, da influência aqui no Brasil daria muito pano para manga, né? Porque tem uma influência muito grande que vem sendo incentivada pela atuação tão aberta da Japan House ao tratar do tema moda e design na sua programação como uma coisa contínua. Obrigada, Adélia. As suas palavras me tocam. Fico muito feliz de ouvir isso, sobretudo vindo de você. Você que foi uma grande parceira fazendo a curadoria junto com a Mayumi Ito, justamente da exposição da Reiko Sudo, da Nuno, à frente da Nuno. E fico muito feliz de saber essa visão sobre a programação da Japan House. A gente, de fato, enfim, poderia cada temporada render uns 40 episódios, eu acho. A gente teve que escolher aqui os nomes que a gente vai explorar mais a fundo, mas quem sabe a gente consegue mergulhar mais ainda nesse universo da moda numa temporada futura. Espero que sim. Vou ficar na torcida. A gente falou hoje da visão japonesa sobre as roupas, aquilo que embala o corpo. Percebi onde você quer chegar. No próximo episódio dessa temporada do podcast da Japan House São Paulo, a gente vai falar sobre design de embalagens e de produtos. É exatamente isso. E a gente te espera aqui. O podcast da Japan House São Paulo é uma produção da Rádio Novelo. A coordenação na Japan House São Paulo é da Miyuki Teruya. O conteúdo digital é da Júlia Casadei e Adriana Pedroso. E a identidade visual é do Thiago Minoro. A produção e o roteiro do podcast ficam por conta da Bárbara Rubira. A montagem é da Mariana Leão e a sonorização da Júlia Matos. A mixagem é feita pela equipe do Pipoca Sound. A música original é da Mari Romano. Nós gravamos no estúdio Trampolim, em São Paulo.
A estratégia de promoção é da Juliana Jäger e da Bia Ribeiro. No site da Japan House São Paulo você encontra conteúdos extras deste e de todos os episódios. Eu, Natasha Barzag-Genem, diretora cultural da Japan House São Paulo, apresento essa temporada na companhia da Adélia Borges. Até semana que vem, Adélia. Até, Natasha.